sobre suicídio, qual o local de suicídio mais estranho que tu pegou na tua carreira? Cara, a forma que o cara... eu já fiz assim, ó, eu acho que eu já fiz todos os tipos de locais, obviamente, né? Todos os tipos de locais de suicídio possíveis, cara. Eu já fiz cara que se jogou na frente de trem. Geralmente as pessoas se jogam na estação, né? Então, assim, o trem já tá um pouquinho mais devagar, a pessoa acaba morrendo, nem tanto pelo impacto, mas porque o trem passa por cima. Mas eu já peguei uma, por exemplo, de um cara que se jogou na frente da linha do trem, aí no caso não era metrô, era trem, era CPTM, né? A Companhia Paulistana de Trens, metrô. Enfim, o cara se jogou na frente do trem, numa parte que o trem ainda estava bem veloz, e aí, cara, ele foi totalmente assim, como se tivesse sido esquartejado. Cabeça de um lado, braço, eu tive que sair procurando, assim, tava num raio, assim, de, tipo, uns 20 metros. Caramba! Foi, tipo, perna, pé, separou tudo, assim. O pé da perna, um pé ali, outro pé, eu tive que ir, literalmente, juntando os pedacinhos para conseguir colocar no saco de cadáver e mandar. Já fiz suicídio Caramba, e esse caso aí tinha gente? Tava cheio a estação, né? Não, então não foi na estação, foi no meio, foi entre uma estação e outra. Numa parte que o trem tá muito rápido, o cara, acho que ele queria ter certeza. Ele entrou no meio, foi andando pro meio. Ele ficou, era numa parte, numa cidade aqui do lado, né, não é numa estação que não é bem na capital, então é numa parte que tem uma certa mata dos dois lados ali. Na verdade é capital, mas é divisa com Osasco, é ali, eu acho que é Pirituba, não lembro bem. E o cara ali foi entre uma estação e outra, então não tinham pessoas lá. E aí ele esperou o trem, era noite, ele ficou ali pertinho, esperou o trem e ficou na frente do trem. O trem, acabou com ele. E depois acho que não sei se você não tem acesso a isso, mas vocês sabem o porquê, por exemplo, que esse cara não sabe o gatilho que levou ele a fazer isso? Esse é o lado ruim, assim, Vocês pegam só a informação solta ali, não participam depois da investigação. Então, diferentemente do meu trabalho hoje em dia, que a gente vai para o local de crime junto com a equipe de investigação, a maior parte das equipes, e não, isso não é só em São Paulo, isso no Brasil inteiro, vai para o local de crime sem ter contato com a equipe de investigação e não fica sabendo do desdobramento. Sim. Então eu não sei qual foi o desdobramento desse caso. Já pegou algum local de crime de suicídio que a pessoa deixou algum recado, fez algum tipo de espécie de ritual para se matar? Cara, já peguei... Qual que tu achou mais macabro, mais louco? A maioria dos locais de suicídio que eu peguei tinham cartas, né, de despedida. Teve um caso... perto do começo da minha carreira, que foi inclusive uma atriz que era muito famosa nos anos 90 aqui em São Paulo. Para quem é mais antigo como eu, assim, vai lembrar a Leila Lopes, né, uma atriz que foi das novelas do Horário Nobre da Globo e tal, só que ela não teve ela no decorrer da carreira dela, ela acabou tendo alguns problemas e eu fiz o local, né, de suicídio dela. Isso aí, inclusive, tem reportagem, tem pedaços da carta dela na internet que a imprensa teve acesso. Foi a maior carta de suicídio que eu já peguei até hoje. Ela tinha 15 páginas. E tu leu? Eu li. O que ela falava ali? Cara, ela contava problemas que ela teve com empresários, com golpes bancários. Ela contava o desgosto dela por ter começado a carreira. Ela foi capa da Playboy na época que a Playboy era assim, que você ganhava, que eles pagavam milhões para a pessoa que está em evidência estar lá. Então ela contava, isso tá na internet, né? Eu não estou também nem contando nenhum segredo. Tem pedaços da carta na internet. Para quem tiver curiosidade de ver, ela contava, né, a descida na carreira dela, né? E os desgostos que ela teve. Ela citava nomes e contava dos golpes que ela tomou, que fizeram com que ela não conseguiu manter o nível alto do começo da carreira dela. Ela foi decaindo até para o que ela considerava o fundo do poço, e ela falava disso, que ela, no fim da carreira dela, ela participar de filmes adultos, né, digamos assim. Caramba. E para ela isso era o fim do mundo. Porque ela tinha uma formação artística, assim, ela não apareceu na novela do nada. Ela fez teatro, esses cursos famosos, ela tinha
uma formação, então para ela era o fim do mundo. E eu acho que ela não aguentou, ela ficou ainda alguns anos trabalhando nisso e ela não aguentou, até que ela chegou um dia e ela trabalhou o dia inteiro no suicídio dela, você percebe. Trabalhou o dia inteiro, como é que foi? Porque primeiro que ela escreveu uma carta de 15 páginas, né? Então, à mão. Caramba, demorou um bom tempo. Eram 8 folhas, né? 7 delas frente e verso e a última uma folha inteira, e folha A4. Então, você imagina, ela escreveu, então assim, ela ficou horas ali escrevendo. Ela, não vou entrar muito em detalhes, né? Mas ela, até porque para não incentivar as pessoas, né? Tem esse negócio hoje, tem que avisar, o aviso de gatilho. Mas ela acabou morrendo envenenada, né? Ela usou um tipo de veneno, mas na carta ela estava muito determinada, porque ela dizia que se ela não conseguisse morrer com o veneno, ela ia se jogar da sacada. Se não me engano, era acho que 15º andar. Então você percebe que ela estava determinada àquilo. Ela deixou roupa separada para ser enterrada, ela deixou na cama, do lado dela, um vestido bonito, assim, sabe? Um vestido bonitinho, deixou os brincos, o colar que ela queria usar, o sapato, a meia calça para colocar. Então ela trabalhou o dia inteiro nisso, né? E esse é Ela já deixou exemplo. tudo preparado já para, vou querer usar isso para ser enterrada. Sim, ela deixou tudo preparado, ela deixou... se não me engano, ela tinha deixado até cheques para pagar certas coisas do funeral, assim, porque ela queria ter Caraca, ela queria ter uma... Isso é muito comum, sabia? Mulheres, geralmente, Já pensa em tudo, gente. O homem, ele é mais desleixado. O homem, ele é muito... Até nisso, o homem é mais desleixado. Geralmente, o suicídio do homem é mais sujo. É tiro, que deixa um monte de sangue. Esse tipo de... precipitação. É isso que eu ia te perguntar. Se tem muita diferença, tu vê muita diferença do homicídio do homem para a mulher. Se o homem se fica mais feio do suicídio. Sim. Se o homem fica mais feio, se importa menos, e a mulher, como ela usou envenenamento, muito provavelmente porque ela queria estar bem. Ela talvez pensasse em estar bem, não se estragar muito. Um método que você chega lá, ela tá... Como é que ela tá? Cara, assim, o que eu vou falar é totalmente empírico, tá? É da minha observação. Geralmente a mulher, ela toma alguns cuidados. Já vi muitas vezes a mulher deixar a casa arrumada, dinheiro, cheque. Na época, né, era cheque, né? Eu trabalhei nessa equipe até 2012. Então não tinha Pix, esse tipo de coisa. Então ela deixa cheque, deixa dinheiro para quem fica, para filhos, marido, mãe, os parentes pagarem as contas dela. Ela geralmente arruma a casa, ela deixa a casa arrumada e limpa justamente para o que vem depois. Homem é mais desleixado nisso aí mesmo, ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Caramba. E geralmente mulher é mais envenenamento, às vezes enforcamento, algumas precipitações também, né? Pessoa que se joga da varanda. Eu não lembro de nenhum caso de suicídio de mulher que tenha sido usado arma de fogo. Geralmente ela se preocupa sim com a última imagem dela. O homem não se preocupa muito não, a casa tá uma zona, geralmente o cara usa muita droga antes, bebe muito, a mulher assim, eu acho assim que é uma coisa muito feminina, assim, por mais que ela esteja fazendo um ato assim que vai mexer com muita gente, que vai acabar machucando muita gente que fica, ela tem uma certa preocupação com a imagem dela, em que essa desgraça não seja uma desgraça total para quem fica. Então ela se preocupa em tentar deixar a conta paga, ou pelo menos deixar o dinheiro, deixar instruções, tipo, para os filhos. O homem não tem tanta essa preocupação, assim, via de regra, tá? Já peguei um suicídio de um cara, você perguntou de mortes estranhas, peguei um suicídio de um cara em que eu cheguei no local de crime, assim, era sangue para tudo que é lado. O cara, ele cheirou muita cocaína, não teve uma overdose. Tomou um outro veneno lá, não morreu. Cortou os pulsos, não morreu.
Aí o cara foi foi no quintal e se enforcou com a mangueira de limpar o quintal. Então eu cheguei no local, assim, era cocaína pra caramba, era vômito, né? Muito vômito, porque ele tomou o veneno e foi vomitando, cortou os pulsos, então assim, pô, sangue pra tudo que é lado e ele no quintal enforcado. Então você vê, o cara estava muito determinado, mas foi uma bagunça. Eu já peguei um que o cara cortou pescoço e o sangue, tipo, jorrou. Ele conseguiu, pelo que a gente viu ali, né? Porque ele foi encontrado morto no quarto, mas tinha, tipo, na cozinha, a parede toda, assim, sangue pra caramba. Sim. Acho que deu tempo dele cortar o pescoço e até o quarto, caiu no quarto. Então, esse tipo de manchas de sangue que você falou, ela tem um nome, é uma classificação que São Paulo está adotando, que foi feita em cima do trabalho. Então chama espargimento por diferença de pressão. Isso acontece quando você corta uma artéria de grosso calibre. Provavelmente ele cortou alguma artéria aqui na região do pescoço. O pescoço dele estava horroroso. Então, o sangue circula dentro das artérias assim, com uma pressão muito grande. Então, quando você corta uma artéria dessa, tem esse aspecto assim de tipo um esguicho. Sim, parece pegar uma mangueira e jogar. Mas é literalmente isso. É tipo pegar uma mangueira, dar aquela apertadinha e fazer um movimento, né, assim, tipo uma elipse. E é um espargimento por diferença de pressão. A pressão interna da artéria está muito maior do que a pressão externa. Então vai dar aquela esguichada e isso vai acontecer enquanto o coração estiver batendo. Então geralmente tem a sístole e a diástole, né? Então geralmente é uma esguichada, aí outra esguichada, até que o cara vai sangrar praticamente quase todo o sangue que ele tem dentro dele e vai morrer por isso. Às vezes não é nem o trauma do corte no pescoço em si, é questão de sangrar tudo que tinha lá. Esse caso aí foi emblemático pra mim, assim, caralho, eu falei que parece coisa que tu vê em filme de terror com sangue na parede. Sim. Foi o que eu peguei nesse suicídio e ainda deu tempo do cara ir pro quarto dele. Eu não sei se ele queria ir pra cama dele, acho que não deu tempo. Pode ser. Ele tava do lado da cama com a cabeça pra baixo, acho que não deu tempo dele, deve ter caído ali. E o pescoço muito feio, né? Foi um local que me chocou assim. Já peguei vários suicídios também, mas esse aí foi... Não, cara, o local de suicídio eu fiz centenas. Devo ter feito mais de 300, 400. Tem algum que tu pegou alguma carta de uma motivação tosca da pessoa, assim? Cara, teve uma. Eu não vou poder citar nomes, tá? Porque mas assim, é bizarro. E inclusive o cara não conseguiu morrer. Foi uma tentativa de suicídio. Que ele contava, a carta dele, ele escrevia nas paredes do apartamento. Foi um apartamento, aqui perto, inclusive. E ele foi deixando as cartas na porta. E aí tinha uma última, na porta do quarto, onde ele tinha tentado o suicídio, ele deixou lá. Para os policiais e peritos. Aí ele contava... O suicida deixou ele deixou assim, vocês. Tipo, aleatórias, né? Provavelmente para a família, para a ex-mulher, que é justamente o que eu vou contar agora. E teve uma que ele deixou para direcionar a investigação. Porque ele achava que ele ia morrer, então ele deixou tipo um direcionamento inicial para a investigação, que ele falava assim, que ele trabalhava numa empresa que prestava serviços terceirizados de filmagem, por uma grande rede aí, e que ele era o dono da empresa, ele participava das filmagens e a ex-mulher dele trabalhava com ele nessa empresa, era dos dois. E que durante esses trabalhos que eles fizeram, a ex-mulher dele teve um caso com um ator famoso e que largou ele por causa desse ator famoso. Então, essa é a motivação que ele apresentou. E ele deixou isso de um jeito assim que era pra polícia ver. Que era tipo assim, beleza, o cara roubou minha mulher, mas agora a polícia vai atrás dele, como se isso fosse crime. Mas ele fez questão de deixar isso. Então eu achei essa motivação assim, foi a mais... Porque geralmente é problema financeiro, é traição, mas o cara não escreve sobre isso, ele escreve sobre como ele está se sentindo. Geralmente é alguém que tem uma doença terminal e não quer definhar até a morte, assim, o cara prefere ele mesmo dar o fim do jeito que ele achar melhor. Então geralmente assim, são motivos que você pensa assim, você fala assim, até tem uma lógica.
Agora, esse daí foi o mais bizarro, O assim. cara... E o pior é que o cara sobreviveu. Ele continuou corno com todos os policiais sabendo que ele era Exatamente, ele ainda teve que repetir isso. Ele estava no hospital, a gente foi no hospital ainda. E nesse dia eu tava coincidentemente, eu cheguei ao local no momento que o delegado e os investigadores ainda não estavam lá. E aí eles falaram assim, a gente tá indo no hospital, você quer ir também? Eu falei assim, eu quero ver ele contar essa história. E o cara, puta, com uma vergonha, tava o pai dele. Com vergonha? Ele tentou se matar como? Com veneno também. Com veneno, não deu certo? Também, não deu certo. E aí, não deu certo porque ele foi resgatado muito rápido. Não sei se o pai chegou na casa, alguma coisa, chamou a ambulância muito rápido, então chegaram no hospital, fizeram uma lavagem, né, carvão ativado, se não me engano, ele vomitou tudo e sobreviveu. E aí teve que repetir tudo isso, deu tudo errado. Né? O cara não conseguiu o que ele queria e ficou com essa pecha aí além de ter essa questão assim de todo mundo começa a olhar o cara de outro jeito por ele ter tentado de fato se matar, ele ainda ficou com a fama de corno aí no meio que ele trabalhava, que nem sei se ele ainda faz isso da vida ou se ele ainda tá por aí. Caramba, tomara que esteja bem. Isso foi bizarro. Tomara que tenha melhorado e esteja bem, né? Fala, amigo do Café com a Polícia, se você quer ser aprovado em um concurso da polícia, mas não sabe nem como começar a estudar ou já começou e está totalmente perdido, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo.